Então, boa noite para todos. Mais uma vez, né, estamos fazendo a nossa reunião semanal de toda segunda-feira, reunião do Espiritismo Fraterno. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 da obra Nosso Lar, de continuidade a esse ciclo de estudos. Faremos o nosso evangelho ao final e prece, claro, contando com a participação de todos. Desde já quero avisar que a professora Tereza também, infelizmente, não vai poder estar hoje conosco. O paizinho dela não está bem, tá num quadro mais grave da UTI, ela só conseguiria hoje visitar ele do período das 20 às 23 horas, uma coisa assim, e aí ela precisou se ausentar. Inclusive, no final da nossa reunião, nós vamos fazer preces, né? Tanto para o Sim, pai da professora, irradiando luz, para a cachorrinha da Denise, porque sim, esses animais, eles nos dão grandes lições de vida. Eles são eu falo para algumas pessoas que eu vejo Deus nos animais, porque o tamanho amor, devoção, lealdade que esses tá animais no têm vídeo, com a gente, tá? né, não tem precedentes. Então, vamos iniciar fazendo Tá? a nossa prece, tá? Deixa eu só silenciar aqui. Vamos fazer a nossa prece inicial, então. Quem quiser, feche os olhos, mas só os olhos físicos. E vamos pedir para que os nossos olhos da alma se abram, se permitam expandir, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível o estudo de hoje. Não é à toa que inicia numa segunda-feira esse estudo, esses encontros nossos são de grande valia porque nos auxiliam no decorrer da semana, nas nossas tarefas diárias, para nos dar ânimo, para nos dar esperança, força, resignação, porque é sim desafiador estar no planeta de prova e expiação, é desafiador sim estarmos no estágio evolutivo que nos encontramos, mas a aurora da esperança sempre vai aparecer, como a luz do sol do dia nasce todos os dias para nós. Deus é misericórdia, Deus é amor infinito. Solicitamos que os nossos mentores espirituais estejam conosco agora, auxiliando, nos conduzindo a um bom trabalho e assim pedimos permissão para iniciarmos nossos estudos, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Sim. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 3, né, do livro Nosso Lar. O capítulo 3 tem um título, A Oração Coletiva. É um capítulo que vai iniciar a apresentação, né, do local, do que seria a colônia Nosso Lar, como se conduziu a entrada de André Luiz, né, nessa nova etapa. Ele inicia uma grande, né, importante etapa dele na erraticidade, no plano espiritual. E aí ele conta, né, que ele, como ele tinha sido socorrido por dois servos, trabalhadores junto com Clarencio, ele foi transportado numa maca, conseguiu chegar até a colônia Nosso Lar. Ele diz que as primeiras impressões que ele tem, né, do local é que havia uma parede muito alta, muito grande, coberta com folhagens. Ele lembra também da porta, que era uma porta muito grande, muito extensa, que se abria para eles. E logo que ele adentra, né, a colônia, aquela região, ele nota a luz solar que era diferenciada, tanto que ele questiona se realmente aquilo seria uma outra estrela, se ele estava em outra orbe, né? E aí o Clarencio, o nosso querido trabalhador, que vai ter grande papel nessa obra, ele pede para que os servos conduzam ele a uma espécie de hospital que ele descreve, um hospital com uma grande, uma gama de tecnologia já avançada, né? A obra é escrita em 1900, na década de 40, né? E ele já fala que não consegue ainda traduzir, né, para a nossa realidade na época, como se dava essa tecnologia. Ele diz que era uma tecnologia tanto avançada quanto os equipamentos, quanto também o local, a estrutura, a infraestrutura também. Ele foi acomodado,
deram-lhe sopa. Ele diz que a sopa continha algum reagente animador, que ele diz que se sentiu já reconfortado, renovado das energias que tinham sido exauridas no plano umbralino, né, que ele se encontrava, e a água também fluidificada, a luz, né, chamava atenção, e aí ele pergunta, né, para os servos qual era a estrela que seria aquela estrela que estaria iluminando tanto o ambiente, tanto a colônia. E aí os trabalhadores, eles relatam, né, explicam, elucidam o André Luiz dizendo que é o mesmo Sol que nos dá a vida aqui no plano terrestre, que eles estavam numa órbita um pouco afastada do ambiente terrestre, né? Existem estudos já que falam que o nosso lar, ele está ainda na órbita terrestre, né? Só não está nas zonas umbralinas, mas não é uma zona tão, digamos que é quarta, quinta dimensão, acho que nem quinta dimensão chega, né? Então, nosso lar, muitas outras colônias, elas estão muito próximas da Terra, até porque é para poder socorrer os espíritos, né, que necessitam, né? Não, tem que estar dentro do nosso ambiente e de acordo com a energia, com a matéria que é feita, né, do nosso planeta. Então tem que estar é uma colônia que tem que estar dentro do que nós vivemos, né? Até para acho que a gente se puder silenciar os microfones, tá? Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Então, a colônia nosso lar, então, ela tem que estar próximo da Terra, apesar de ela ter uma grande discrepância, né, de ambiente, de energia, né, de cores, de tudo, mas ela está próxima da Terra até pelo trabalho, pela serventia, né, a utilidade que as colônias espirituais têm. E aí os servos explicam para ele, né, que o mesmo sol que ilumina o nosso lar é o mesmo sol que ilumina e que dá vida ao nosso planeta. Porém, como a matéria é mais sutil, né, no nosso lar, como é um ambiente com energias mais elevadas, eles conseguiam perceber a luz solar de uma maneira mais saudável, mais vívida, mais bonita, mais iluminada. Em seguida, ele está se recuperando um pouco, claro que ele se sente ansioso, ele tem os questionamentos dele, e ele diz que começa a escutar um som instrumental, clarins, primaveris, ele relata, né, um linguajar bem mais rebuscado, e ele pergunta novamente para os servos o que seria aquilo. E aí os servos, eles relatam aquilo como o grande crepúsculo. Deixa eu só consultar aqui, gente. Se é o crepúsculo. É chegado o crepúsculo em nosso lar, exatamente. O crepúsculo em nosso lar é um horário determinado horário todos os dias, né? O governador de nosso lar, mais diversos trabalhadores e todos que residem, né, na colônia se colocam em oração. Então, ele já, muito curioso, ele falou, eu posso ir lá, eu quero participar também. E o servo até orientou e disse, né, não, André, precisa descansar um pouco mais. Mas ele, teimoso, ele insiste, e com um pouquinho de forças que ele já tinha conseguido, né, restaurar, ele vai até esse local e participa do crepúsculo, né? E ele diz que sai de lá já com novas energias, com novas impressões. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns trechos, né? Que relata muito bem. Deixa eu ver. Ó, terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, eu já não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva, como eu falei, né, que esse crepúsculo é uma prece coletiva, por isso que o título do capítulo leva esse nome, porque já explica um grande trabalho, né, uma atividade muito importante do nosso lar, né, que aí a gente vai tentar depois ter uma reflexão disso, né, mas a gente já pode perceber que
Todos os dias eles tinham um horário determinado para que todos estivessem em oração, para que todos entrassem em consonância na energia da prece, na consonância da conexão com Deus, né? Aí, continuando, a primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Assim encerra o capítulo. Mas a gente daí já tem várias impressões. Primeiro, salientando novamente da proximidade que, querendo ou não, a colônia Nosso Lar tinha com a zona umbralina, mas isso não impede da força espiritual do ambiente ser completamente oposto, né? Então, o socorro veio até o André Luiz, né, no momento derradeiro de sofrimento, ele foi devidamente socorrido, foi transportado até a colônia. Ele nota que os hospitais da Terra também existem lá, mas com uma tecnologia mais avançada. Então, a gente entende que toda a tecnologia que se inicia aqui, já há estudos, já foi materializado no plano astral, em que pessoas vão reencarnar com as suas devidas missões para trazer os avanços que a sociedade precisa. E tudo é sempre no tempo certo, né? Já podemos ter esse entendimento que o plano espiritual é onde se inicia toda a tecnologia que nosso planeta necessita. Já há o estudo, já há o experimento, tem a permissão de Deus para que aconteça e para que chegue até nós. Também a gente pode entender, né, que as colônias espirituais, elas têm um papel de estar nas proximidades do plano terrestre para poder socorrer todos os espíritos que necessitam, para que os espíritos possam vivenciar o período de erraticidade para continuar trabalhando, para continuar estudando e para continuar vivenciando, né? É um espelho do planeta Terra, essas colônias espirituais, sim, mas com energias mais elevadas, com um estudo maior, porque nas colônias a gente realmente vai vivenciar a vida que nós deveríamos viver aqui, né? A gente deveria nos colocar mais, sempre trabalho de prece, sempre tentando constantemente estudar, tornarmos úteis no trabalho, né? Todas as virtudes que a gente não consegue vivenciar na Terra devido estarmos na matéria, devido termos toda essa gama de facilidades que muitas vezes nos desviam do caminho correto, né? Mas lá já não haverá, porque se a gente quiser ainda vivenciar as paixões, os nossos vícios, as nossas más inclinações, a gente vai ter ambientes para viver que são as zonas umbralinas. E lá continuaremos até entendermos que aquilo não faz mais sentido, que aquilo não auxilia no nosso processo evolutivo. Mas uma vez que a gente adentre as colunas espirituais, haverá o trabalho e haverá o aperfeiçoamento das virtudes. Por isso que é muito importante a gente sempre aproveitar nosso período no plano astral, estudando. Claro, isso quando nós chegarmos, né? Mas a gente entende que da importância que esse período tem, até para nos preparar ao nosso regresso, né? A reencarnação mesmo, né? E que a gente talvez consiga completar uma parte do que a gente se propõe a vivenciar quando a gente está planejando o nosso processo reencarnatório, né? Então, a gente, de uma certa forma, planeja, são nessas colônias, vocês vão entender, vai ter muitos capítulos, cada capítulo conta um pouquinho. Então, o capítulo de hoje, ele quer apresentar uma atividade que é essencial na colônia Nosso Lar, que é o horário que eles se colocam em oração coletiva, que eles chamam de crepúsculo do Nosso Lar. É fim de tarde lá e todos se colocam em oração. E entendam que toda a oração que eles fazem, além de para emanar e para poder auxiliar eles
naquele momento que eles estão vivendo, a todos os moradores do nosso lar e a todos os trabalhadores que se beneficiam, né, com as bênçãos que a prece nos traz, também é para beneficiar nós, habitantes da Terra. E isso mostra que quando a gente se coloca em oração, e pode ser em 5, 10 pessoas, o potencial energético de vibração, de luz, de cura, de bons pensamentos, principalmente se a gente realmente estiver ali vivenciando a prece, se colocando em conexão com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Criador, a gente consegue grandes benefícios. Por isso que a gente não pode subestimar. Tanto que eles mantêm um trabalho íntegro, né, digno, de bondade, caridade, de tudo que pode ter de melhor por conta dessas atividades, dessas pequenas ações que fazem toda a diferença. A gente tem aqui grandes exemplos, né? Para quem está nos grupos do Ricardo Mello, tem prece das 5 da tarde, da meia-noite, das 8, das 9. Existem inúmeros trabalhadores que estão sempre em constante mandando prece. Nós temos também as práticas reikianas, né? Que também é uma forma de emanar. Não, é tudo magnetismo, é tudo liberação de energia, né? A gente também vai estudar isso. Não sei se no nosso lar muito, mas existem outras obras de André Luiz que explica bastante. A professora, quantas vezes fala, né? Tanto aqui com vocês, quanto nos programas da Perguntas Fraternas, do poder da prece, que a prece realmente é o maior bálsamo, é o maior elo de conexão com o Criador. Quando a gente se coloca em prece sincera, quando a gente realmente fala com o coração, quando a gente se coloca disposto e humilde a orar, né, a gente consegue alcançar essa conexão com as energias, com os espíritos superiores, com Deus, né? André Luiz prova isso, né, no umbral. Depois de 8 tortuosos anos, ele passou um período de extremo sofrimento, e quando ele finalmente se coloca alguns segundos em prece, em choro sincero, né, ele é imediatamente socorrido, né? Então, o nosso lar, ele vai nos trazer diversas lições. Por isso que o capítulo que inicia, né, com a oração coletiva é já para nos convidar a sempre nos colocarmos em prece. Não custa a gente de manhã fazer uma prece, ou nem que seja utilizar a palavra gratidão por ter acordado. Obrigada, Deus, por mais um dia. Não nos custa, antes de dormir, conversar com Deus, mesmo que seja para reclamar, porque a gente ainda reclama, mas reclamar, conversar, ou conversar com o mentor. Ah, Priscila, eu tenho uma entidade, eu tenho um anjo, eu tenho um santo que eu gosto. Coloque-se em oração, né, antes de dormir, né, conversando, né, desabafando, pedindo para que tenha um bom descanso físico, mental, para que no próximo dia acorde com forças, ânimo. São pequenas coisas, né, que a gente pode fazer. Se a gente puder participar de grupos de orações destinados, tem grupo de oração para doentes, enfermos, suicidas, a gente tem tanto, né? E é o planeta Terra, nós habitantes, né, estamos cada vez mais despertos, cada vez mais conscientes que a oração, ela tem um papel fundamental, que é uma prática que deveríamos adotar, incluí-la no nosso dia a dia, porque traz realmente grandes mudanças. A gente abre portas, né? A gente abre o nosso campo energético, né? Para receber, para estar receptivo aos nossos mentores, a recebermos bons conselhos, a tomarmos novas atitudes, termos melhores escolhas. Então, o capítulo realmente ele retrata isso, né? Para que nós possamos nos colocar em oração coletiva, nos colocarmos, né, dispostos à prece, né? Então já tem um grande ensinamento que nosso lar coloca. Vocês vão entender que cada capítulo tem um título e seu título tem total sentido. Tem tudo, é tudo na hora certa. Nos ensina a mergulhar nessa obra, no estudo do plano espiritual, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo é impecável, cada capítulo
tem uma sequência lógica, filosófica, religiosa a nos apresentar. A obra Nosso Lar também respeita isso, como as obras também de Kardec, né? As outras da decodificação. Então, o ensinamento seria, né, esse, né? As primeiras impressões de André Luiz, do quanto ele já se sentiu renovado, sendo que horas antes ele entra moribundo naquela colônia, e principalmente após a oração coletiva do crepúsculo que participa, ele já sente que tem novas forças, que ele sente que ele tem já o calor da esperança já crescendo dentro do espírito dele. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém leu o capítulo recentemente, leu hoje, ou já estudou, ou tem alguma dúvida? Agora vocês podem e devem participar. Ah, não, gente, me fala alguma coisa, por favor. Cara, só eu falando aqui. Ninguém tem uma dúvida? Boa noite. Eu ontem andei lendo um pouco, né? Uhum. Tanto é que hoje eu estava bem ansiosa por essa aula, justamente, e eu achei muito interessante que ele viu essa... o primeiro contato coletivo com a prece foi através desse, como se fosse assim, uma contemplação, né? Ao pôr do sol. Isso. Né? Eu tirei esse ensinamento, né? Da gente ter uma hora para a gente contemplar a Deus, e a gente se sente melhor, e é isso que eu estou procurando Exatamente. fazer, né? A minha Exatamente. reforma, nem que seja sozinha, depois vai chegando gente, né? A gente vai juntando mais pessoas da família, né? Mas eu vou começar por mim. Ótimo. Ela colocou um aspecto que o crepúsculo, exatamente, eles contemplam o pôr do sol. Outro ensinamento que a gente pode tirar, que eu Eu até não, tirei. por isso que é importante a participação de vocês, porque a gente tem cada um tipo de percepção. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não é capaz de contemplar um pôr do sol? Não estou falando, eu acredito que a maioria de vocês já tem essa visão de contemplar a natureza, contemplar o pôr do sol, de ser grato, né? Porque o sol da vida, né? O sol que nos aquece é o mesmo sol que aquece lá. Só que eles têm uma impressão maior exatamente por essa atividade, né? Então, tem uma grande lição que a Ana Valéria está nos trazendo, além da prece, de contemplar o belo, contemplar a natureza, contemplar o sol. O sol é uma das provas do amor de Deus, né? É uma das maiores provas. Através do sol nós temos vida. Vida em abundância. A natureza opera, né? De forma perfeita por conta do sol. Sem o sol não seria possível. Então a obra de Deus ela é magnífica, ela é perfeita, né? E a gente deveria ser até mais grato por essas coisas, né? A gente está tão submerso à nossa rotina, às nossas questões pequenas, que para nós é grandiosas, né, devido ao nosso ego ainda, e não somos capazes de contemplar, né, o sol, que é tão responsável por tudo que está, né, vivo hoje, né, onde nós habitamos, né. A Carla Augusto também colocou, essa parte foi marcante, realmente ela é muito marcante. Ele conta que há uma orquestra que toca, existe o governador e mais 72 espíritos, e Clarencio faz parte desses espíritos, que se coloca em silêncio, em prece, depois canta um hino divino. Aí ele usa uma linguagem mais rebuscada, né, da época, de acordo com a intelectualidade do espírito, mas é isso mesmo, E muito as, bom. as pétalas fluídicas como se fosse bolinha de sabão, né? Exatamente. E são pétalas azuis que caem, né, sobre eles, né? É, Ao fim do é, crepúsculo caem pétalas azuis em volta deles, né? Como se fosse gotas de cura, né? Como se fosse a concretização daquele momento, né? É extremamente bonito, lúdico, né? Então, André Luiz ele sai maravilhado, ele já tem outras forças exauridas depois de todo o tormento, né? Em poucas horas que ele está no nosso lar, ele já se sente outro espírito, já se sente com outra energia, com um âmago da vida, né, latente, né, gritando nele.
É muito lindo, gente, essa passagem. E é bem pequenininho, né? O É capítulo lindo. é lindo, assim como vai ser os outros capítulos. É muito lindo mesmo. A Carla colocou também, de repente tem toda a sintonia, todos orando junto. Isso só foi possível por conta do trabalho que eles fazem unidos de oração, né? Senão não seria possível, né? Eles têm que se colocar em silêncio, em prece, né? Em vibração elevada, com pensamentos elevados, para que seja permitido, né? Essa bênção que eles recebem diariamente. Quem sabe um dia, né? Nós encarnados não possamos vivenciar esse tipo de coisa assim que nós nos colocarmos em oração coletiva, mudarmos nossos pensamentos, a reforma íntima que a Ana Valéria falou, porque assim a gente pensa sempre no outro, né? É engraçado que a gente está aqui, quando não sei em vocês, mas eu quando eu via as primeiras palestras, né, eu sempre lembrava de alguém, ai, fulano tinha que estar vendo essa palestra aqui, isso aqui é para ele. Ah, esse livro que eu tô lendo, nossa, é para fulana. Nossa, isso cai que nem uma luva. E aí um palestrante falou uma coisa bem interessante, né? Questionou isso e eu ainda pensei, eu penso assim mesmo, né? E ele falou, mas é para vocês. Se você está assistindo a palestra, é porque é você que tem que estudar, tem que entender. Se você está lendo o livro, é porque você que tem que ler, não é o outro. A reforma íntima começa em você. E é através do nosso exemplo. A gente só consegue alcançar, tocar o coração das pessoas através do nosso exemplo, mas um exemplo vívido, um exemplo sincero, honesto, né? Porque a mentira cai por terra mais cedo ou mais tarde. Então, a gente às vezes quer que as pessoas participem do culto do lar, do evangelho no lar conosco, né? Às vezes fica frustrado, mas não desanime. O importante é fazer, nem que seja sozinho, né? O evangelho no lar pode ser feito e deve ser feito, nem que seja sozinho, mas se puder, todas as semanas, um dia da semana, eleger como um dia específico, X, horário X, para fazer o evangelho, façam. Não tem problema se for sozinho. Vai vir a espiritualidade, vai ter o trabalho, né, de harmonização no seu lar, vai ter o seu trabalho de reforma íntima mais reforçado, vai sim se expandir e atingir as pessoas com quem tu convive. O pior é não fazer. Né? Já teve muito espírita que tinha esse conflito, mas eu não vou fazer sozinho, não tem graça, vou ler baixo, vou ler alto, leia alto, não gritando, né? Mas você deve ler alto mesmo, se sentindo como se estivesse acompanhado pela espiritualidade, porque ela vai estar te escutando. E muitas vezes os mentores que fazem o trabalho, né, do Evangelho no Lar, eles trazem alguns espíritos que às vezes precisam de evangelização. Então, tem noção que nada é à toa, nada é desperdiçado, né? Então, por isso que nosso lar, o lar que a gente vive, né? Não estou falando da colônia, estou falando do lar onde nós temos, onde habitamos. A gente precisa estar sempre em constante vigilância, prece, como Jesus ensina, não orai e vigiai, porque isso realmente aproxima, conecta com energias sutis, nossos mentores vão estar próximos, vão estar nos auxiliando, né? Então é muito importante a gente tratar o nosso ambiente com mais carinho, com mais zelo, trazendo a oração como uma rotina, como algo diário, né? Gente, quando a gente passa a acordar já agradecendo, a nossa vida se transforma. Se transforma muito. Tanto que a gente pode estar passando o que for, a dificuldade que for, a gente tem uma força diferente. É algo que não dá para explicar. Né? Não estou dizendo que a dor não nos visita, porque a dor visita de inúmeras formas, mas há lá dentro uma força, como se fosse uma chama diferente, né? Porque é a nossa consciência que expandiu. E uma vez expandida, uma vez conectada, ela não volta mais ao estado anterior. Né? Então, são pequenas ações que a gente começa a adotar no nosso dia a dia e que, de fato, contribuem, inclusive nos momentos mais difíceis, mais dolorosos que a gente possa passar. Alguém quer falar? Priscila, eu faço o evangelho sozinha. Faço 2 vezes na semana, Nossa, só eu.
Mas tem um grupo espiritual, irmãos, que está comigo, eu vejo. São os mesmos. Que lindo! São os mesmos. Todos os 2 dias. A hora que eu chego, já estão todos aguardando. É muito fantástico. Nossa, a espiritualidade é É muito magnífica. fantástico. Tudo é aproveitado, gente. Às É vezes muito, tudo, é né? muito Ela, bacana. olha aí a prova dela dizendo. E realmente eles são disciplinados. Se ela por que no Evangelho do Lar tem um roteiro, né? Que o Evangelho do Lar é o que é um roteiro? Tem o Evangelho, primeiramente, mas dia da semana e horário definido. Por quê? Porque quando a espiritualidade entende que aquele irmão, a gente se colocou realmente no trabalho do Evangelho, eles realmente conseguem reunir um grupo pequeno, grande, enfim, pode ser em poucos ou inúmeros espíritos, eles vão ser transportados sempre no horário específico que aquele médium vai fazer o trabalho dele no lar. Então, assim, não é desperdiçado. Isso mostra como o amor de Deus, a sabedoria divina, aproveita todos os instantes, todas as ações. E imagina se todos nós fizéssemos isso. Quantos grupos de espíritos nós não iríamos auxiliar, né? Então, o bem da gente não precisa ser algo gigantesco, grandes missões. A gente tem os espíritos missionários que têm essa missão mesmo, né? De atingir um número maior. Mas essas pequenas ações fazem toda a diferença, né? E a Maria Emília está aqui dividindo. Que tal de horários já estão esperando? Eu tenho alguns professores também do Centro Espírita que eu participo, que contam também que a espiritualidade está ali sentadinha, já esperando com os participantes, né? Ou às vezes tem um professor meu que ele faz todos os dias, né? E aí, um dia ele estava almoçando, estava perto do horário e ele estava um pouco esquecido. E a filha dele falou: Pai, não vai fazer o evangelho? E não vai fazer a oração, uma coisa assim, que acho que ela não sabia o evangelho. Falou: Não vai fazer a oração? Aí ele assim: Ah, é verdade, filha, vou mesmo. É porque os anjinhos já estão tudo aqui esperando o senhor. Então, assim, é magnífico, né? Como a espiritualidade ela aproveita, né? Todas as nossas ações. A gente não precisa ser perfeito, a gente sabe que não somos perfeitos, sabe que ainda somos espíritos errantes, mas não é por isso que não pode ser aproveitado um pouquinho do bem que a gente faz, né? E todo esse bem volta pra gente, de alguma forma, e beneficia. Saber que a gente, de alguma forma, está beneficiando o próximo na verdade, é indescritível, não tem como descrever, mas é gratificante. Sentimento, eu acho que é o sentimento que tu deve sentir, né, Maria Emília, de Nossa, sentir. é uma emoção que é só. Eu fico pensando, só eu que estou aqui, né? Só eu que sei. Assim, nossa, é uma coisa, é fantástica. Eu emociono. Tem evangelho que a lágrima desce, porque eu, eu comunico, né? Assim, então eles estão ali, estão juntos, e têm as ideias. É fantástico. É fantástico. Muito obrigada por dividir isso com a gente, né? Isso só mostra o quanto o nosso bem é considerado, né? E a gente não é perfeito, mas olha só que magnífico, né? Tudo ser aproveitado. De uma certa forma, o trabalho nosso aqui também é aproveitado. Eu sei do quanto, digo, na minha vida, como faz diferença, né? Minha semana é outra quando eu tenho a minha segunda-feira com vocês. Eu espero que seja tão importante para mim e espero que seja muito mais, né, para vocês, né? Então, isso não é à toa, né? Hoje nós estamos com poucos, né? A gente está com 10 integrantes e tá tudo bem, mas são 10 integrantes que de alguma forma está se beneficiando com a espiritualidade nesse momento e também beneficiando o ambiente que habita, as pessoas que estão dividindo, né? Talvez espíritos estejam aqui conosco, estudando, se aprimorando de alguma forma. Então, é devidamente aproveitado,
né? A gente pensa que aqui não, o que eu estou querendo dizer, não se resume a só 10 participantes. Isso aqui é muito maior, né? A gente só pode alcançar números que a gente nem imagina. Nesse capítulo, Priscila, nesse capítulo 3, quando ele chega nesse momento da oração, que é o pôr do sol, ele ainda depois fala, né, que há quanto tempo ele não prestava atenção no sol. Então, assim, nas pequenas coisas, né, a gente acha que tem que ser grande e os detalhes passam, né, despercebidos. E é onde a gente tem que dar valor. Igual você está falando, às vezes a gente acha que não está fazendo nada, e, né, num gesto simples, numa coisa simples, numa palavra, um olhar, sei lá, a gente faz muito, né? Muito, 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 e muito obrigada por ter trazido a tua experiência para cá e porque, de uma certa forma, incentiva a todos nós fazermos o Evangelho no Lar, independente se os familiares encarnados vão fazer ou não. Não justifica o não fazer. A gente pode fazer e deve. Eu devo fazer sozinho? Deve fazer sozinho. Faça em voz alta, coloque sempre um copo d'água ao lado para fluidificar. Se puder também depois passar para as pessoas um golinho da água que é fluidificado, ou a garrafa, como achar melhor. Mas não, gente, não subestime, não duvidem jamais que a espiritualidade, se vê que tem algo verdadeiro sendo trabalhado ali, vai ser aproveitado. Né? E é importante ter a disciplina do dia e o horário exato, né? Porque o Evangelho ele realmente é uma fonte de luz para o lar e para os espíritos que se beneficiam, né? Que trabalham e se beneficiam. Eu vou então fazer o estudo do Evangelho, falar nisso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser me acompanhar, a gente vai dar continuidade no capítulo 5, o item 30, que é uma pergunta também ao Espírito São Luís. É uma série de perguntas, né, que vai falar sobre a questão da vida, né, do quanto o ser humano acha que pode interferir ou não na vida. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes. Sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá, isso pode ser considerado um suicídio? Olha que pergunta interessante, né? Do momento, aí o Espírito São Luís vai responder. Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio. Ele já inicia explicando. Não há intenção de provocar a própria morte. Foi realmente genuíno. Eu estou indo salvar a vida de alguém, mesmo tendo consciência que eu posso perder a vida diante disso. Não há suicídio nisso. Não é encarado como suicídio, né? Mas devotamento e abnegação. Então ele diz, isso significa que é um devotamento, é uma forma de caridade e abnegação, consciente que ele está dando a própria vida para salvar a de outra pessoa, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Então ele coloca aqui que é possível aquela pessoa que vá salvar a vida de outra, sabendo do risco de perder a própria vida para a salvação. Isso não significa que a pessoa vai realmente morrer, desencarnar, que vai haver o desencarne. Quem disse que a providência divina não coloca um meio inesperado para que possa se reverter uma situação que pode ser até muito crítica, né? Principalmente quando realmente não é o momento do desencarne, né, daquela pessoa. Então é possível, não é porque vai salvar que vai desencarnar. Então há a possibilidade também da providência divina atuar salvando, né, ambos, né? Continuando, frequentemente pode ela querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada
desvia o golpe fatal. Então, quando realmente aquele indivíduo se entrega a uma situação, salvando a vida de outra pessoa, colocando a própria vida em risco, a gente tem inúmeras profissões, né, que vivem isso no dia a dia. E se realmente é genuíno, né, onde o limite que ele coloca, o limite da resignação é testado até o último instante, nada impede de que uma circunstância inesperada desvie o golpe fatal, desvie o momento da morte. Então, ele aqui coloca que há inúmeras possibilidades, né? A gente sabe de casos que pessoas morreram salvando a vida de outras, sim, principalmente nas profissões que exigem isso, né? Pessoas que se colocam a trabalhar com bombeiros, as áreas militares, policiais, né? Que a gente sabe que são pessoas que são treinadas, mas elas já têm uma vocação inerente na alma delas, que elas têm o papel de salvar vidas, mesmo colocando a própria em risco. Né? Isso é uma vocação que a pessoa tem, né? Mas também isso não impede de que nós, indivíduos, numa situação inesperada, tenhamos que vivenciar uma situação assim, né? E se a gente realmente se coloca com resignação, abnegação e total devotamento para ajudar um outro ser humano, mesmo sabendo que o risco da nossa vida é iminente, não significa que a gente vai desencarnar. Existem casos, sim, a gente sabe, números, mas por quê? Porque provavelmente era a última missão daquele indivíduo encarnado. E quando não acontece que a gente sabe, né, de forma surpreendente, é porque a providência divina pôde atuar, pôde auxiliar e reverter o quadro. Então a gente sabe que a vida nos traz muitas surpresas que a gente ainda não consegue ter um entendimento, né? Que a espiritualidade atua em nossas vidas de inúmeras formas, quantas vezes sem nós nem sabermos, nem percebemos, ela atua. Quantas vezes a gente tem um atraso, por exemplo, há umas 2 semanas atrás, uma colega minha de trabalho estava relatando que ela ela estava assim, ela estava descendo da casa dela, indo para a academia. E ela estava frita que tinha que descer e não, e aí a cadela começou a latir, não sei o que quebrou, alguém ligou, tudo aconteceu e ela disse, mas eu tenho horário com o meu professor e ela toda, né, atarefada e quando ela consegue e tá descendo, a polícia já tá na frente do prédio dela, bombeiros, tudo, tinha recém acontecido um tiroteio horroroso, né? E ali ela sentiu que o atraso que estava incomodando ela era a própria espiritualidade que estava interferindo, porque ela poderia talvez ser atingida por uma bala perdida. Poderia ter acontecido algo fatal ou não, um acidente, mas de alguma forma a espiritualidade atua nesses momentos, né? Quantas vezes a gente tem atrasos, pequenos percalços que lá na frente a gente entende, meu Deus, né? Quantas pessoas que não entraram no ônibus e infelizmente acabam descobrindo que aquele ônibus que perdeu naquele momento teve um grave acidente com vítimas fatais. A gente sabe de inúmeros casos, né? Pessoas que não conseguem, perdem um voo e por aí vai, né? Então é a providência divina. Ela atua muito mais do que a gente imagina, né? E aí São Luís, nessa questão 30, nos esclarece muito bem, dizendo: quando nós nos colocamos verdadeiramente devotados a querer auxiliar outro ser humano, mesmo correndo com o risco da própria vida, isso não deve jamais ser encarado como suicídio. Suicídio é intenção, suicídio é dolo. Eu tenho dolo, a intenção de tirar a própria vida devido às inúmeras questões que a gente não vai, né, nem julgar, nem colocar agora. Mas quando a minha intenção é verdadeiramente para ajudar o próximo, não há suicídio. Suicídio tem que ter a intenção de tirar a própria vida, de abreviar a vida de alguma forma. Então, essa questão é bem esclarecida, né, para a gente ter muita noção, se alguém nos questionar, se alguém perguntar, né, se a pessoa que salva vidas, a pessoa que
que enfrenta o perigo, ela é um suicida, inconsciente, não é suicida. Né? Então, é muito bom a gente ter esse esclarecimento, pode parecer bobo, mas não é. Né? É para a gente realmente ter certeza, né, que esse é o entendimento que a gente deve ter de forma justa e correta. O meu celular aqui já está tocando, que eu coloquei um timer hoje para não perder a hora, porque a gente está com a limitação, infelizmente, do Google Meet, eu ainda não consegui. Se vocês puderem me passar até uma ferramenta que não tem essa limitação de tempo, e aí eu coloquei um timer aqui para tocar, porque assim a gente consegue fazer a prece sem interrupção, sem cair, que nem foi na semana passada. Mas alguém quer colocar alguma coisa sobre esse trecho do Evangelho? Se tem algo a declarar, por exemplo, a Ana Valéria trouxe uma visão diferente, acrescentou no nosso estudo hoje. Alguém tem algo a acrescentar? Oi, vocês estão quietinhos hoje, mas tudo bem. Então a gente pode fazer, né? Encerrar nosso estudo hoje. Passar rápido, né? Fazendo a prece final. Então, primeiramente, né? Quero agradecer, né, a presença de vocês. Sei que muitas vezes é corrido, né, tanto para mim quanto para vocês, mas é muito importante a gente se colocar 1 hora do nosso dia como uma terapia, né? A gente tem 40 minutos a 1 hora que a gente se coloca à disposição de profissional que vai nos auxiliar e não vai trazer soluções. Assim como é aqui a gente não vai trazer soluções, mas a gente vai trazer conhecimento, informação para que de alguma forma toque o coração de cada um de vocês, toque o meu coração, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, praticar. Porque vai ter um momento da vida em que vai exigir isso da gente, né? Esse estudo que a gente está se colocando, essa reforma íntima que a gente está buscando. A gente sabe que não é fácil, todos nós temos as nossas questões, mas autoconhecimento é importante, autoconhecimento nos traz poder, a gente se autoconhecendo, a gente sabe os nossos limites, saberemos impor limites aos outros, saberemos como lidar com as questões. Então, autoconhecimento, a reforma íntima, ela é poderosa, ela é fundamental a toda, ó, vi que eu falei, para todos nós. Então, assim, é muito importante, né, ter vocês aqui. Imagino, espero que seja também significativa a participação de vocês aqui, porque isso aqui não se limita apenas estudar obra X, Y, estudar capítulo X do Evangelho. É muito maior. A gente realmente tem alguns instantes da semana que a gente se coloca para receber um banquete espiritual, que pode ser que hoje a gente não consiga enxergar algum efeito imediato, mas lá na frente a gente vai ter, vai entender, vai compreender, vai acrescentar e vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Cada um de nós vai ter um porquê, né? E vocês estão de parabéns por se colocarem, né, nesse trabalho, nesse estudo, nessa disciplina, porque eu sei que não é fácil, mas é isso que vai fazer a diferença, principalmente quando a gente chegar lá, né? Quando tiver a nossa hora, porque cada um de nós vai ter a nossa hora de encerrar nossa missão aqui no plano terrestre, nós vamos voltar à pátria espiritual e esse tipo de situação, de estudo, vai fazer a diferença quando a gente chegar lá. Então, muito obrigado e vamos fazer então a prece final. Eu queria agradecer aqui também pela troca de experiência, porque toda segunda-feira eu cresço espiritualmente com a troca de experiência com todos vocês. Que bom, fico muito feliz mesmo, né? E eu tenho certeza que de alguma forma tu também vai conseguir provocar reações positivas em pessoas da sua volta. Às vezes não é de imediato, mas quando a Não. gente tem paciência, a gente respeita a sabedoria da vida, o tempo da vida que é diferente da gente, é muito gratificante. Assim como o que a Maria Emília também nos trouxe, é extremamente gratificante, tá?
Então, boa noite, Fabíola. Tá acabando, mas pelo menos chegou a tempo da prece final. Já é muito. Então, gente, vamos fechar os olhinhos. Vamos respirar fundo. Imaginar que estamos em volta de luz e que nossos amigos espirituais estejam conosco nesse momento, emanando boas energias, curando o nosso ambiente, trazendo cura perispiritual no nosso corpo, espiritual, físico, fluidificando a nossa água, beneficiando aqueles que amamos, que dividem o espaço conosco, limpando o nosso ambiente e emanando para as zonas mais próximas de nós. Quem sabe o nosso bairro, nossas casas, nossos amigos, vizinhos, todos eles merecem essa cura, essa energia. Vamos pedir para que essas vibrações alcancem hoje o pai da professora Teresa, que nesse momento está hospitalizado na UTI, para que a professora Teresa tenha ânimo, esperança, força, resignação, compreensão, entendimento, maturidade para compreender o momento que é tão delicado. Pedimos também para que a gente emane boas vibrações à nossa querida irmã, amiga de todas as semanas, a Denise Gomes, que está aqui conosco, que perdeu a cachorrinha dela. Sabemos do quanto os pets, eles fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso plano reencarnatório, são responsáveis por inúmeras mudanças. Como os animais nos dão lição, nos dão lições de amor, de fraternidade, de respeito, de lealdade, de fidelidade, coisa que nós muitas vezes humanos não conseguimos, e eles, animais que até então ainda são irracionais, nos demonstram com tanta maestria. Então, desejamos, para que o espírito da cachorrinha, que o espírito da Denise e da família dela fique bem, fique em paz, compreenda que a missão foi cumprida, que o amor não tem barreiras, o amor não há barreiras e muito menos são dissolvidas com a morte física. Então logo todos nós estaremos nos encontrando na parte espiritual, vivenciando um amor que é tão sublime, tão verdadeiro. Também pedimos para que a nossa energia alcance os lares das pessoas que sofrem, nos hospitais, nos leitos, para os enfermos, aos moradores de rua que muitas vezes não têm o pão de cada dia, mas que um banquete espiritual, a renovação de Jesus em seus corações possa aquecer, possam trazer esperança. Também pedimos a todos os espíritos que porventura foram cometidos pelo suicídio, que sintam essa vibração, esse amor, o perdão de Deus, a misericórdia divina que não há precedentes. Todos nós somos amados, todos nós somos perdoados por Deus. Deus espera cada um de nós no seu devido tempo. Mas isso não significa que a gente não possa rogar energias, rogar aos nossos mentores para que a gente consiga ter cada vez mais êxito no nosso trabalho de reforma íntima e que todas as segundas-feiras a gente esteja aqui unidos em um só coração, em uma só energia. E assim encerramos nossos estudos, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, gente. Espero que tenha sido bom para vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Boa semana e até semana que vem. Muita paz. Gratidão. Boa noite para todas. Muito obrigada, Priscila. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, viu, gente? Gratidão a todas. Boa semana. Um bom descanso e até a próxima semana. Boa noite para todo mundo.